Olá, eu sou a professora Marília e nós vamos continuar com a nossa aula sobre o iluminismo. Hoje nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo e nós vamos estudar sobre os pensadores, quem foram os principais pensadores do iluminismo. Bom, um dos principais pensadores iluministas, eu tenho John Locke, filósofo inglês, que ele defendia que todo homem tinha direitos naturais. O que vão ser esses direitos naturais? Bom, há uma boa moradia, saneamento básico, educação, saúde. Você pode pensar hoje, isso é óbvio. Só que na sociedade do século XVIII, aquela sociedade que a gente estudou na aula passada, na qual só quem vai ter privilégios é a nobreza, é o clero e os outros não. Esse era um pensamento que não existia, tá? Então, o John Locke, ele vai defender essa ideia que todo homem tem direito à liberdade, à felicidade, à prosperidade, independente da sua família, da sua classe social, tá certo? É isso que a gente vai falar. Ele diz que os governos deveriam nascer de um pacto. Ele vai chamar de contrato social. O que seria esse pacto? O que seria esse contrato social? Seria um contrato feito entre a sociedade e os governos. A sociedade permitia, tá certo, que ser governada por determinadas pessoas, para que essas pessoas pudessem, certo, mediar os conflitos que surgem dentro de uma sociedade. Mas se esses governantes não estivessem cumprindo o seu papel de mediar esses conflitos, de dar essa assistência a todos, essa sociedade teria o direito, tá, de tirar esses governantes e colocar outros, tá bom? Você pode pensar, bem, hoje é assim, como nós estamos falando no século XVIII, não era assim. Eu vou ter o Barão de Montesquieu, e aí o Montesquieu ele vai pensar para que não haja um abuso de poder, porque o absolutismo monárquico, o próprio nome já está fazendo uma clara explicação sobre isso, um poder absoluto, um poder total dos reis de criar, de julgar, de criar leis, de julgar, tá certo? O poder de um Estado concentrado na mão de uma única pessoa. E aí o Montesquieu, ele pensa numa forma de dividir esse poder, para que não houvesse excessos. E aí ele pensa na criação de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo para executar as leis, o legislativo para elaborar as leis e o judiciário para, vamos dizer assim, julgar os crimes, as infrações sobre essas leis, tá? Essa divisão do Estado em 3 poderes e evitar que um governante tivesse poder absoluto, certo? Hoje, as sociedades modernas, elas são divididas assim, tá certo? O Brasil é uma república federalista, na qual nós temos a divisão do nosso Estado nesses 3 poderes, que eles são iguais, têm poderes iguais, são independentes, mas harmônicos, eles têm que trabalhar em conjunto.
Eu tenho o François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, que era um filósofo francês. Ele vai criticar o absolutismo, a Igreja Católica, e ele defendeu a liberdade de expressão como um meio de livrar o povo da superstição e da ignorância. Lembrando que nessa sociedade nós temos o controle de tudo que era escrito, de tudo que era produzido, tá certo? Pela Igreja. Rousseau, que ele vai dizer que o poder pertencia ao povo, então todo o governo deveria ser submetido à vontade soberana do povo, deveria trabalhar pelo povo, para o povo. Para isso, as pessoas deveriam ser criadas com liberdade. Você vê mais uma vez as ideias desses filósofos sempre voltando na questão da liberdade, que não existia naquela época. Tá? Liberdade de pensamento, de você pensar o que quisesse, de falar, de escrever as suas ideias, isso não era permitido, isso era controlado. Tá? E ele acreditava que todo homem nascia bom, que o que tornava o homem mau era a sociedade. Era a sociedade que vai acabar corrompendo esse homem. E aí eu tenho a enciclopédia. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso, certo? Hoje nós temos a Wikipédia. Bem parecidos os dois termos, não? Wikipédia, enciclopédia, tá certo? Então, no século XVIII era algo impensável você colocar todo o conhecimento produzido até aquela época num livro escrito, para que as pessoas, todo tipo de pessoa, pudesse ter acesso a esse conhecimento. E uma coisa que eu sempre digo nas nossas aulas: conhecimento, meus amados, é poder. A Igreja Católica ela vai ser contra a produção desses livros. Mas o que eles tinham de mais? Eles tinham conhecimento. Eles ensinavam as pessoas inovações agrícolas. Tínhamos o conhecimento de diversos tipos de áreas, todos concentrados nesses livros. Até alguns anos atrás, quando a gente, na nossa fase escolar, dos seus pais, quando a gente queria estudar, pesquisar alguma coisa, não. Nós não íamos na Wikipédia, nós íamos na enciclopédia, que eram coleções de livros divididos por ordem alfabética, tá certo? E aí, se eu quisesse saber alguma coisa sobre o iluminismo, eu iria no livro que teria a letra I, e lá iria pesquisar o que era o iluminismo. Eu ia encontrar um pequeno resumo sobre o iluminismo. E a enciclopédia era isso, pequenos resumos eles pretendiam ser todo o conhecimento, não dá para ser todo o conhecimento, mas eles tinham essa pretensão. E quem foram? Foram Diderot, tá? E de Alembert, que pediram a ajuda de vários iluministas, de filósofos, matemáticos, economistas, que juntassem todo esse conhecimento nesses livros, que foi chamado de enciclopédia. E aí, através desses livros, eles pretendiam também colocar suas ideias. As luzes na educação. O que é que o iluminismo vai fazer, vai pensar sobre a educação na época? A educação, o ensino na época era privilégio de poucos, de nobres. Essa educação estava na mão da Igreja Católica, as universidades eram controladas pela Igreja, tá? Nos mosteiros eram as universidades.
E aí eles combatiam, os iluministas vão combater esse ensino privado e religioso. Eles defendiam que a educação deveria ser obrigatória, dirigida pelo Estado e gratuita para atender a todos. Nós temos hoje a nossa escola pública e gratuita. Uma educação laica, ou seja, independente de princípio religioso. A educação ela tinha que ser laica, tinha que dar espaço para todos, todo tipo de pensamento, tá? E essa educação deveria também ser voltada para as ciências, para os ofícios, para as técnicas, tá certo? Essa instrução escolar deveria preparar os alunos para o mundo do trabalho. Esses ideais liberais na educação, eles começam a ser implantados na Europa a partir do século XVIII, XIX. Apesar do iluminismo defender a extensão do ensino a todos os cidadãos, nós vamos ter no início dessa educação do Estado uma divisão, que era a educação, a escola para os burgueses e a escola para o povo. No Brasil, esse modelo liberal de educação foi progressivamente sendo reafirmado pelas legislações republicanas no século XX, tá certo? E aí vão estabelecer o caráter laico universal do ensino e a necessidade de preparar os jovens para o mundo do trabalho. Não é muito diferente do nosso mundo de hoje, não é? Olha só que forte essa imagem. Aquilo que a gente tem falado desde o início da nossa aula sobre o iluminismo, a questão da liberdade. Para os iluministas, a liberdade era fundamental para que o indivíduo pudesse realizar todas as atividades necessárias em busca da riqueza. Ele não poderia ser limitado por questões religiosas, muito menos pela ação do Estado. Esse novo homem, livre dessas amarras, estava pronto para se jogar, produzir, trabalhar, enriquecer, prosperar, certo? Na economia, eu tenho a presença do Adam Smith, que é conhecido como o pai da economia, um pensador escocês, que aí ele vai fazer uma crítica ao mercantilismo. O que é o mercantilismo? A gente já viu, certo? Quando a gente foi ver o nascimento da Europa moderna, o nascimento dos estados modernos, que o absolutismo tinha a sua economia pautada nessa política chamada de mercantilismo, na qual o Estado, na qual as atividades econômicas mais lucrativas estavam nas mãos do rei. Tá? E era ele, junto com a nobreza, que controlava toda essa economia, todas essas atividades econômicas. E aí o Adam Smith vai falar no liberalismo econômico, na liberdade econômica, tá? Os iluministas vão fora. Veja bem que eu estou sempre falando nessa palavra, liberdade. Liberdade do indivíduo, liberdade econômica. Essa liberdade econômica era um desejo da burguesia, que queria se livrar das amarras do Estado, do controle do Estado nas suas atividades econômicas. Então ele vai fazer uma crítica aos fundamentos do mercantilismo. O liberalismo econômico ele vai dizer que o Estado não precisa intervir na economia, que o que vai fazer a economia, mover a economia, é a lei da oferta e da procura. Não precisa o Estado intervir nessa economia. A própria lei da oferta e da procura vai regular os preços, vai regular quais são as mercadorias que eu devo produzir mais ou menos, certo? Seria essa lei. E aí é o liberalismo econômico. Então aqui, olha só, eu tenho em queda, em lugar dos metais preciosos,
que é uma das bases do mercantilismo, né, o metalismo, a procura de metais preciosos, que quanto mais metais preciosos o Estado tivesse, mais rico, mais forte seria esse Estado. E aí, o que é que vai estar em alta? O trabalho. É o trabalho que passava a ser visto como a verdadeira fonte geradora de riquezas. O pensamento do liberalismo econômico vai ter, né, vai ser facilmente difundido pela burguesia, satisfeitas com a política econômica dos Estados modernos, defensora da liberdade do comércio e da produção. Mas nem só de textos, né, científicos viveram os iluministas. Tá? Eles também escreveram histórias e através dessas histórias, desses textos de ficção, eles colocaram as suas ideias, os seus pensamentos, tá certo? E aí eu tenho Voltaire com Cândido ou o Otimismo, que ele faz uma sátira, né, aos homens que acreditam que todas as suas ações já estão definidas, né, já estão pré-determinadas, tá certo? Rousseau também fala em Emílio, ou da educação, em que ele vai ensinar quais são as características de uma boa educação para que esse homem que nasce bom não se torne mal por influência da sociedade. Ele também escreveu a Nova Heloísa, que trata do amor entre duas pessoas que percebem a necessidade de assumir o controle da sua própria vida e se guiar pelas suas qualidades morais, tá certo? Então nós temos esses textos também de ficção. E aí, diante de todo esse movimento, os reis, as rainhas, eles perceberam que era algo que eles já não podiam mais controlar. Que ou eles faziam algumas concessões, né, dariam alguma liberdade, relaxariam mais nesse poder absoluto, ou eles corriam o risco de perder o trono. A esses reis e rainhas que pegaram as ideias iluministas, olha, não foram todos, e também não foram todas as ideias. Eles fizeram algumas concessões. Eu vou chamar de déspotas esclarecidos, ou despotismo esclarecido. Tá? Então, aqui, ó, o que eles queriam fazer? Que tornassem a administração do reino mais eficiente para preservar a ordem social, para evitar, né, rebeliões e a perda do trono. Tá certo? E aí, a esses que eu vou chamar de déspotas esclarecidos, eu tenho a Rainha Catarina II da Rússia, que vai acabar com a servidão no campo. Eu tenho os reis José I de Portugal, Frederico II da Prússia, José II da Áustria, Carlos III da Espanha, que aí eles vão fazer algumas concessões na economia, tá certo? Em Portugal eu vou ter o Marquês de Pombal, que vai ser o administrador, e vai fazer mudanças, inclusive, vai ter mudanças aqui no Brasil na questão da administração, na presença dos jesuítas, na influência da igreja, que era algo também que os monarcas queriam diminuir. Né? Isso a gente já viu o desejo do rei, vamos dizer, não de rei, né? Mas dos monarcas de forma geral, de dividir o seu poder com a igreja, né? De diminuir o poder da igreja. Então, eles fizeram algumas concessões, tá? E aí a gente chama de déspotas esclarecidos e o movimento desses reis e rainhas, despotismo esclarecido. Alguma dúvida? Vamos relembrar os pontos que nós estudamos nessas duas aulas. Os iluministas criticavam a rígida hierarquia social do antigo regime, os privilégios da nobreza, do clero,
o absolutismo monárquico e a política do mercantilismo. Entre as ideias iluministas estavam a defesa do indivíduo, da racionalidade, da liberdade e da igualdade de natureza perante as leis. O liberalismo econômico criticava a intervenção estatal na economia e defendia o livre mercado. Com o intuito de evitar convulsões sociais, sobretudo contra si mesmos, sob as influências do iluminismo, muitos monarcas aderiram às reformas que o movimento intelectual propunha. Ficaram conhecidos como déspotas e esclarecidos. Finalizando a nossa aula, até a próxima!